Olá, tudo bem? A pedidos, eu fiz um jogo americano usando manta acrílica para que ficasse uma peça mais firme, né? Então, eu fiz essa peça aqui, ó, fiz a matriz e bordei essa peça aqui. Olha que peça linda que ficou. Ela é feita com um tipo de festonê aqui ao redor e no meio ela é feita com quilt, o quilt de uma rosa, ó, tá? Essa peça aqui mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like. Quando você se inscrever, do lado de inscrever-se tem um sininho, ativa aquele sininho que você vai estar recebendo notificação todas as vezes que eu estiver postando vídeos novos, tá? Então, continuando, essa peça aqui é uma peça que ficou com 46 centímetros assim, de largura por 30, assim. 46 por 30 ela ficou, tá? Porque é pedido da pessoa que ela queria uma peça menor para mesa. Então, essa aqui, ó, mas é uma peça que ficou muito linda, tá? Eu fiz com a linha Bordeaux, porque é uma linha para que ficava mais fácil para eu mostrar o passo a passo. Mas enfim, ficou aqui linda, ó. Estou fazendo outros festonê oval também para poder estar colocando à disposição. Essa peça aqui, eu bordei com o bastidor, eu fiz para o bastidor 16 por 26. Tanto o festonê como a flor em quilt, tá? Ela dá no bastidor 16 por 26. Mas essa peça aqui você pode fazer num bastidor maior, no bastidor 16, dá no 15 por 26 também, da Singer, né? Ou dá para fazer num bastidor maior. Eu ainda não tirei aqui a entretela hidrossolúvel, porque como ela tem a manta acrílica no meio e ela tem duas camadas de tecido, uma em cima e embaixo, ia demorar muito para secar para eu poder mostrar para vocês. Mas ainda eu vou lavar ela, molhar, né? Tirar essa entretela hidrossolúvel e ela vai ficar perfeita, né? Então, se você seguir o passo a passo direitinho que eu fiz, não tem como errar, tá bom? Então, você que tem vontade de aprender, de fazer, veja o vídeo e se você ficou com alguma dúvida, para o vídeo naquele ponto, volte um pouquinho, assista de novo e faz direitinho como eu tô falando ali para fazer, que você vai conseguir fazer e montar esse jogo americano aqui, que ficou muito lindo. Ele ficou bem mais firme, né? Porque ele tem a manta acrílica no meio, então é lógico que ele fica mais firme, ele não fica tão, ó, tá vendo? Ó, ele fica mais firme, ele não fica tão mole quando só tecido. Então é uma opção, se você quiser fazer. Então está aqui à disposição, que você entre em contato comigo. Eu vou estar colocando meu WhatsApp Business embaixo ali na descrição do vídeo. Como eu já falei na live de sábado, eu estou usando o WhatsApp Business porque é bem mais difícil de clonar, porque tentaram clonar o meu WhatsApp, tentaram clonar o meu e-mail mais de 30 vezes, assim uma coisa horrível que está acontecendo. Então eu vou deixar meu WhatsApp Business ali, que é mais difícil de ser clonado, tá bom? Então entre em contato se você gostou, tá? Beijos, então vamos pro passo a passo. Bom, então a pedidos eu vou fazer um jogo americano com quilting, né? Usando uma manta R3. Então, primeira coisa que eu fiz foi cortar 2 pedaços de tecido, um algodão bem leve, porque isso aqui é só uma amostra, você usa o tecido que você quiser. Essa linha tá segurando aqui porque o meu tava enrolado e fica ruim de falar. Então, eu cortei 2 pedaços de tecido de 36 centímetros por 52. O final do jogo americano, ele vai ter 32 por 47. Mas eu não gosto de trabalhar com o tecido muito justo, porque vai que acontece alguma coisa, né? Então, ele vai ter um quilting no meio aqui, e ele vai ter o acabamento de festonê ao redor. Então, assim, eu vou bordar o quilting aqui, que são 2 rosas, eu vou bordar num bastidor grande, mas você pode bordar ela em 2 vezes em bastidor do 16 por 26. E é a mesma coisa aqui, para fazer o festonê, também nós vamos bordar no bastidor, eu vou usar o 20 por 28, mas você pode bordar o 16 por 26, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar 2 pedaços de tecido e um pedaço da manta, do mesmo tamanho. Agora eu vou
vou passar, vou colocar um tecido por baixo, vou deixar a manta no meio e o outro por cima, e vou passar para que a manta, o tecido fica, essa manta R3 é uma manta que tem cola dos dois lados, então se eu tivesse uma manta R2 que tivesse cola de um lado só, eu não precisaria passar, poderia até depois embaixo colocar um tecido e fazer acabamento, mas assim não, eu vou colocar um tecido embaixo, a manta no meio e outro tecido em cima e vou passar, tá? Então, eu já passei a minha peça, ó, ela tá com o tecido grudado dos dois lados aqui da minha... Aqui tá a manta acrílica e os dois tecidos, né? O tecido fino de algodão por baixo e por cima. E aí, eu peguei a minha base de corte, essa base de corte aqui, e marquei o centro dela, né? Como ela tá com 33, eu coloquei 16,5, né? Usando aqui a base de corte, para ficar bem retinha, 16,5, e como ela tá com 52, eu coloquei bem certinho aqui com 26 centímetros. Então, para eu fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu quilt aqui no meio. Então, agora eu vou botar o quilt, eu vou usar o meu bastidor grande, para fazer os dois quilts de uma vez só, eu vou usar o de 20 por 36, mas você pode usar o bastidor menor, tá? Que não tem problema nenhum, e fazer um quilt de cada vez. Então, agora eu vou botar a entretela hidrossolúvel. Eu poderia até colocar essa base aqui, esse aqui todo direto ali no bastidor, mas eu não vou fazer isso. E outra coisa, eu vou fazer com linha preta para que vocês possam ver, porque o quilt ele é bem fininho, tá? Então, eu vou fazer com linha preta para vocês poderem ver o quilt, mas eu vou usar a linha preta em cima e na carretilha também, porque é para poder ficar dos dois lados. Da mesma coisa, eu vou fazer depois aqui o meu festonê na lateral com o preto, para vocês poderem ver como fazer, tá? Mas você pode fazer com qualquer cor, inclusive com branco, que vai ficar bonito, tá bom? Então, agora eu vou colocar a entretela hidrossolúvel no meu bastidor e vou preparar para poder fazer o quilt. Ó, eu também risquei, então, coloquei a entretela hidrossolúvel no meu bastidor e também risquei para poder saber o meio certinho. E agora eu vou alfinetar aqui, ó, o meio certo aqui com o meio do bastidor e vou alfinetar para fazer o quilt. Vou alfinetar a minha parte de cima na entretela hidrossolúvel, fazer o bordado por flutuação. Aqui eu já alfinetei, então, toda a minha peça. Isso aqui é normal ficar, porque tá aqui embaixo tem, ó, tem a manta R3, então, agora eu vou colocar na minha máquina para bordar. Embaixo, como eu já mostrei, tem a entretela hidrossolúvel, eu vou usar a mesma cor de linha embaixo e em cima, eu vou usar um bordô, né, para ficar diferente aqui, vou bordar o quilt agora aqui no meio, tá bom? Vou colocar essa manta aqui que eu já aprendi e vou mostrar para vocês, então, bordando na máquina. Como eu marquei tanto a entretela hidrossolúvel embaixo, como marquei a minha peça em cima, então eu coloquei o bastidor e ela deu bem certinho ali no meio, ó. Eu não precisei fazer nenhum tipo de ajuste, ó. Ela ficou bem certinho no meio, é só eu bordar, porque eu já tinha, como eu marquei aqui, como eu falei, marquei embaixo, a matriz já tá centralizada. Agora eu vou bordar o quilt. Ó, a máquina está bordando o quilting. O correto seria uma manta mais fina, né? Mas como eu não tenho a manta mais fina, eu tô bordando essa com a manta R3. Mas o correto seria, porque isso aqui é para um jogo americano, seria R1, R2 no máximo, né? Mas mesmo assim, ó, minha máquina tá bordando o quilt, vai bordar o quilt do meio do jogo americano e depois nós vamos fazer as partes, as laterais, né? O acabamento em festonê, ó. Ela vai bordar todo o quilt. Eu fiz de uma rosa, né? Porque o quilt, ele é ou assim, ou pode ser aquele que é só coraçãozinho, aquele cheio. No caso desse aqui é só o quilt de uma rosa para ficar no meio do jogo americano, para segurar o tecido mais no meio do jogo americano, né? Vamos lá então, vou terminar de bordar ele agora, depois que terminar de bordar já mostro como é que ficou o quilt todo bordado. Então aqui está o nosso quilt bordado, na parte do meio do nosso jogo americano. Agora eu vou tirar tudo do bastidor e também já
eu vou usar essas marcações que tem aqui para eu fazer o festonê aqui de acabamento. Então, agora eu vou tirar desse bastidor e vou usar um bastidor um pouco menor, porque essa matriz que eu fiz de festonê aqui, dá para usar no bastidor 16 por 26. Eu, como não tenho 16 por 26, vou usar o 20 por 28, mas daria para usar no 16 por 26 tranquilo. Então, eu já tenho a marcação aqui e lá onde eu vou ter que encaixar minha matriz. Bom, aqui eu já coloquei, então, a entretela hidrossolúvel no meu bastidor. Esse bastidor é 20 por 28, que eu vou fazer o primeiro canto do festonê do nosso jogo americano, que tá aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás que ficou com a entretela hidrossolúvel, mas que depois a gente lavar vai sair, vai ficar tudo igual, tá? Porque eu tô usando a mesma cor de linha na frente e atrás. Então, agora eu vou fazer o primeiro canto do meu festonê do jogo americano com e essa manta acrílica, tá bom? Aqui, então, está a minha marcação, que eu vou colocar esse canto aqui. Então, agora eu sei que aquela ponta lá da marcação tem que ficar exatamente nessa linha, e essa ponta aqui da marcação tem que ficar exatamente aqui. Então, eu vou fazer ela encaixar. Essa parte aqui, ela tá um pouco maior, lembra que eu falei no começo, né, que eu cortei o tecido maior. Então, agora eu tenho que encaixar lá e aqui, essas duas pontas, e o que sobrar aqui não tem problema, a gente vai recortar. Então, aqui eu arrumei certinho o meu risco aqui com o início da costura de marcação e lá a mesma coisa. E aí, alfinetei a minha peça. Agora, eu vou fazer a linha de fixação para eu poder recortar e fazer o acabamento. Ó, coloquei então, a linha de fixação, e agora eu vou recortar essa parte aqui para que a minha máquina faça o acabamento, tá? Vai ficar só a entretela hidrossolúvel aqui, o resto eu vou recortar o tecido de cima com a manta acrílica, o tecido de baixo e tal, tudo normal, e vou fazer o acabamento. Tudo recortado, agora eu vou fazer o festonê no meu jogo americano, tá? Agora eu vou fazer o restante aqui que eu fiz o festonê para bordar, tá? Então, aqui eu já fiz, então, tirei do bastidor, aqui é o nosso primeiro quarto bordado, ó. Então, agora eu já tirei tudo do bastidor, espelhei a minha matriz e vou encaixar agora aqui e lá naquela minha costura, nessa parte aqui, naquela costura lá. E vou alfinetar tudo como eu tinha feito aqui, para poder bordar essa outra parte do nosso jogo americano. Ó, então aqui eu já fiz a minha costura de fixação também, ó. Encontra aqui, foi até no meio ali, eu vou recortar e colocar para bordar essa parte da barrinha aqui. Eu só espelhei a matriz, tá? E agora eu tô fazendo isso aqui. Bom, aqui agora eu vou bordar, vou colocar a minha máquina para bordar, fazer esse acabamento aqui naquela parte de lá, tá? Já tá tudo certinho, recortadinho, vamos fazer lá. Bom, terminei então de bordar esse canto aqui, agora eu vou voltar a matriz na posição original, vou tirar todo do bastidor, colocar no bastidor, fazer a linha, botar a entretela de novo no bastidor, fazer a linha de marcação e bordar o outro canto. Então, agora eu volto a matriz novamente para a posição original. Bom, aqui então eu já fiz a linha de marcação na minha entretela hidrossolúvel. Agora, aqui eu vou seguir também as linhas de marcações que eu já fiz no início, né, para começar a bordar aqui o quilt. Então, vou seguir, vou marcar, vou aqui, ó, acertar essa pontinha aqui da marcação com essa pontinha do bordado, e aqui no meio também, aonde vai terminar a outra linha de marcação ali, ó. Então, vou alfinetar toda a minha peça agora na entretela hidrossolúvel, que já tá com a minha linha de marcação. Ó, já fiz a minha linha de fixação, agora eu vou recortar aqui e colocar na minha máquina para fazer esse acabamento, bordado, festonê. Bom, terminei de bordar o terceiro quarto agora do nosso jogo do americano, nosso suplá. Agora eu vou espelhar a matriz novamente e fazer o último lado de lá, tá? Então, aqui já estamos quase terminando. Vou tirar isso aqui do bastidor, colocar a entretela no bastidor novamente, entretela hidrossolúvel, fazer a marcação, daí volto a mostrar. Então, já fiz a linha de marcação, agora eu vou colocar certinho essa minha última parte e encaixar aqui lá no canto. Então, é bem fácil pegar o alfinete, acertar aqui, colocar o alfinete aqui no finalzinho dessa costura e no início da linha de marcação. E a mesma coisa aqui, colocar o alfinete ali e colocar lá no finalzinho, no início da marcação. E daí alfinetar a peça. Vamos lá, então.
Então, se nós seguirmos a linha de marcação corretamente e começarmos, né, fazer essa linha de divisão aqui dos cantos, dividir o tecido, né, no meio, aqui, ó, dá certo, certinho, ó, encaixa, não tem como errar, tá? Então, agora eu vou recortar isso aqui e colocar na máquina para terminar de bordar o festonê. Bom, aqui eu terminei de bordar, ó. Então, assim, antes de tirar do bastidor, eu quero que vocês vejam, ó, o encontro, tudo certinho, tá? Todos os encontros certinhos aqui, ó, aqui embaixo. Então, assim, se você seguir as linhas de marcação, não tem como dar errado. Eu vou tirar agora o suplá aqui do meu bastidor e vou, com o secador, eu vou tirar essa marcação, porque isso aqui é um risco de caneta uma caneta térmica, né? Então, eu vou apagar com o secador de cabelo e depois eu vou tirar tudo daqui para mostrar para vocês. Assim ficou então o nosso jogo americano. Ele ficou, esse aqui é o direito, né? Ficou para cima e esse aqui a parte de baixo, no caso a parte de cima e a parte de baixo. Mas aqui é só lavar, tirar a entretela hidrossolúvel, ela vai ficar a mesma coisa, a parte de cima e a parte de baixo. É lógico que a parte de baixo sempre fica uns fiozinhos onde a máquina para, tal. Então a gente usa mais o lado direito. Mas enfim, essa aqui é a peça que terminamos então. Ela ficou com 31 centímetros assim por 46 centímetros assim, mas ela ficou desse tamanho porque eu fiz com bastidor 16 por 26, porque a pessoa queria o suplá pequeno assim, né, o jogo americano pequeno assim, mas pode ser feito com o bastidor, pode ser aumentada a matriz e o bastidor fazer com 18 por 30 ou, né, o 20 por 30, ele fica bem maior, tá? Então esse é o nosso jogo americano oval, feito com quilt e com o festonê, tá bom? Siga o passo a passo, você não vai errar. Beijo para todos.